Olá, vamos dar continuidade ao nosso assunto. No vídeo anterior nós falamos sobre a maledicência e hoje nós vamos decorrer um pouco sobre os males que a maledicência traz para as nossas vidas e para os contextos onde estamos inseridos. Vamos ler alguns versículos, que vão falar um pouco sobre esse assunto e algumas frases que nós devemos abolir do nosso vocabulário, que são nocivas, são corriqueiras, são palavras e frases até dita por pessoas queridas nossas, mas na verdade são palavras que estão diminuindo o nosso crescimento, porque nós estamos num contexto de repetições de palavras de maldição. A primeira frase, que é muito dita, que é: tô te contando, mas é só para nós. Essa frase, quando alguém chegar a você dessa forma, você já desconfie e não entre neste caminho, porque quando alguém fala essa frase para você, ela já está querendo uma abertura do seu coração para derramar algo sobre alguém, e aí você está emprestando os seus ouvidos para a maledicência. A segunda frase é: olha, eu soube algo sobre fulano ou sobre cicrano, eu soube algo daquela pessoa. E essa é uma frase que você tem que ter muito cuidado, porque aí você já está dando abertura para a maledicência também. E eu anotei mais uma frase que diz assim: ah, eu vi aquela pessoa passando por aqui, o que será que ela foi fazer? Já lhe dá uma abertura para ouvir algo, na verdade fazendo um pré-julgamento do que aconteceu ou do que deva acontecer. Então nós não devemos alimentar esses tipos de frases e nem deixar que elas cheguem a nós, porque há caminhos nocivos onde o pecado entra, de forma a lhe afastar da presença de Deus. E nesse julgamento que nós entramos, o pecado não é apenas a pessoa falar mal, é você alimentar aquilo que também chega a você. Então você precisa ter essa maturidade em Deus para frear, para dizer não, para combater como corpo de Cristo, como filho de Deus, de que você não faz parte desses ciclos de estar matando o seu irmão, de estar falando, ferindo a imagem do seu irmão. Porque mais uma vez vamos lembrar que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Ele não se agrada de quem assim procede. Porque o nosso propósito é maior do que todas essas coisas. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, isso nós devemos pensar, isso deve ser o alimento da nossa mente. A gente tem que se alimentar de coisas boas e daquilo que nos dá esperança. É isso que nós devemos nos alimentar. Quando você entrar neste ambiente de fofoca, não se engane, você está revelando o seu coração. Olha como é forte. Muitas das vezes você é uma pessoa que não se permite crescer, porque quando você chega para falar mal de alguém, você na verdade está se revelando. Você está revelando que você não se deu ao cuidado de crescer, de melhorar, de ter um coração rendido a Deus, para que essas coisas pormenores não cheguem ao seu coração. Então você na verdade chega para alguém para falar mal
E nesse se revelar, quem está sendo revelado é você. Então fique atento a isso. Provérbios 11, o 9 e o 12. Nós vamos ler, que fala o seguinte. Provérbios 11, o 9 e o 12. O 9 fala assim: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A palavra de Deus ela é clara sobre nós cuidar da nossa boca. Ele diz que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo. É muito sério quando nós abrimos a boca. O Senhor está chamando aqui hipócrita, né? As pessoas que assim danificam o seu próximo. Mas o justo, mas o justo são libertados pelo conhecimento. Quando o conhecimento chega, quando você sabe que falar mal é pecado, quando você sabe que falar mal você está traindo ao seu irmão, quando você sabe que falar mal você está falando da imagem e semelhança de Deus, é o conhecimento chegando para você. Então aí aqui diz, os justos são libertados pelo conhecimento, porque quando você tem esse conhecimento, você não vai falar mal. E o 12 diz aqui, o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria. Então, se você despreza, se você fala, a Bíblia está dizendo que você é falto de sabedoria. Mas ao homem de entendimento, ele cala-se. Porque quando esse conhecimento chega, você tem esse domínio sobre a sua boca e você cala, para que você não venha fazer uso da sua boca para o mal do seu próximo. Quando você sentir vontade de falar do outro, silencie, para que Deus te mostre a verdade sobre o fato. Porque como filha de Deus, como serva de Deus, como filho e filha amada do Senhor, nós devemos ter essa consciência de silenciar para que o Senhor fale para nós a respeito desse assunto. Porque o melhor é você orar, é você colocar diante de Deus a vida do seu irmão, para que o Senhor alcance com as suas misericórdias. O melhor é sempre orar, para que o seu irmão seja apresentado para quem de fato precisa ser apresentado. Ele precisa ser apresentado a Deus e não a outras pessoas, porque as pessoas são falhas. E quando você vai falar da vida ou do segredo de alguém, você vai expor aquela pessoa para quem não pode resolver. Você pode expor aquela pessoa a alguém que vai defamá-la. Então, coloque essa pessoa ou que ela abriu a você diante de Deus, porque Ele vai cuidar disso para você. A lei do Senhor é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor. Então nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Então, se eu amo o meu próximo, se eu amo as pessoas, eu estou cumprindo a palavra. Eu estou cumprindo o mandamento do Senhor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo que nós devemos estar alerta, porque o Senhor, Ele quer que nós andemos em novidade de vida. Ele quer que nós andemos em conhecimento, na graça, para que nós não venhamos a entrar nestes caminhos
onde nos afasta da comunhão, onde nos afasta do propósito, onde tem roubado de nós a verdadeira intimidade com Deus. Porque como é que eu amo a Deus, que eu não vejo e aborreço o meu próximo que está do meu lado? Então nós devemos amar as pessoas, andar em comunhão, andar em unidade, porque só assim o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção na unidade. Então nós, como igreja, devemos andar em unidade e não chegar neste lugar de apontar, de julgar, de olhar, de estar querendo falar para o outro coisas que não edificam a vida dele. Mas da nossa boca precisa sair palavras de edificação para o nosso próximo, porque o Senhor o fez de forma maravilhosa e assombrosa. Deus projetou o futuro de cada um, então nós devemos amá-lo e olhar para os tesouros que há em cada um. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para receber mais notificação. Deixe o seu like para que eu possa alcançar mais pessoas com esta palavra que vem edificar a vida de vocês, para que nós venhamos sair deste lugar e não emprestar nossa boca para falar mal. A maledicência é um pecado e é um desvio moral. Muito obrigada.